Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre espiritualidade. E para acompanhar a gente nesse assunto, eu precisava conversar com uma pessoa especialista. E quem vai vir conversar comigo agora é a Selma Pegoraro. Antes, eu quero falar um pouquinho para vocês, enquanto ela vai entrando aí, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a diferença entre religião e espiritualidade, né? Eu já falei algumas vezes para vocês e... Ó, ela tá vindo aqui. Thelma, tudo bem? Cadê? Antes de começar a falar para vocês, para a gente não ser desagradável, né, com a nossa convidada. Olá, Oi, boa Selma, noite. tudo bem? Que bom, tô tão feliz de você ter aceito o convite. E antes de Imagina. você entrar, eu estava comentando um pouquinho, falando sobre. Eu ia começar a falar, na verdade, sobre a diferença de religião e espiritualidade. E porque eu achei que talvez você demorasse um pouquinho, né? Daí para não deixar os convidados assim, é, nós sozinhos, né? Eu e ele sem você. Mas já que você entrou, então eu vou, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para que você se apresente, fale de onde você é. Depois nós vamos falar também sobre o seu trabalho lindo sobre espiritualidade para iniciante, que eu acho o máximo. Que eu também, né, lá no meu canal do YouTube, eu gosto de falar muito sobre espiritualidade. Mas antes eu vou deixar você se apresentar. Daí a gente toca o barco depois, tá bom? Seja bem-vinda em primeiro lugar. Eu agradeço muito, muito, muito por você estar aqui. E vamos que lá, vamos que vamos, né? Opa! Muito obrigada, viu? Obrigada por ter me convidado para falar um pouquinho da espiritualidade. Obrigada aí a todo mundo que já está aqui assistindo. Tô vendo aqui que tem minhas alunas e as suas Que também. bom. Então, boa noite para todas e todos que estiverem aí assistindo a gente. Sou a Selma, né? Estou aqui no sul de Minas. Fisicamente, estou aqui no sul de Minas, nesse Sotaque lugarzinho. gostoso. É, e bom, e trabalho com espiritualidade já há algum tempo, né? Recebi esse chamado e sou terapeuta, trabalho com cursos, né? Sou professora e gosto muito de ensinar. Tá no meu, isso tá no meu, dentro do meu autoconhecimento, tá? O lecionar, ensinar é algo que eu gosto muito. E, e é um chamado assim que não existe outra coisa, né, que eu queira fazer. Realmente foi uma jornada onde eu comecei aí comigo mesma, né? Então, primeiro a gente passa pelos processos, né? Depois, aí, ao longo da nossa conversa, eu vou contando sobre isso. E comecei, então, passando pelos processos até hoje poder ajudar também outras pessoas, ensinar aquilo que eu sei. A espiritualidade, ela não é algo assim tão fácil, né? Tem alguns termos, né? E aí as pessoas geralmente falam que eu tenho facilidade de traduzir, de ensinar algo que é complexo, mas eu consigo ensinar de uma forma fácil, de fácil entendimento. Então aí estou Selma, atuando dessa forma, como terapeuta e como professora também. Então, isso aí que me chamou a atenção, acredita? Eu nem tinha conversado com você sobre isso, a gente nem conversou antes, na verdade, mas o que me chamou a atenção foi justamente essa tua facilidade de passar para as pessoas algo que é complexo. Porque eu gosto do assunto, eu gosto do tema, também descobri que eu precisava desenvolver não naquele termo, né, que a gente ouve, mas desenvolver a minha espiritualidade, abrir a minha, expandir a minha consciência. Tanto que, quando eu percebi isso, eu não que eu tenha deixado de lado a religião, mas eu percebi que não era mais, não fazia mais parte daquele momento que eu estava vivendo, que a minha consciência primordial estava vivendo. E quando eu comecei a te seguir, quando eu ouvi, né, falar de você, eu falei assim, gente, como é gostoso ouvir a Selma falando de um assunto que eu também falo, só que totalmente de uma forma diferente. Isso é muito gostoso. E como eu ia começar, como eu ia iniciar o vídeo antes de você entrar falando sobre essa diferença da religião e da espiritualidade, porque foi o que me
chamou. A forma como eu entrei no assunto, digamos assim, foi justamente essa diferença. Muitas pessoas perguntavam para mim assim, tá, mas por quê? Qual a diferença de religião e espiritualidade? Então, eu até tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, mas eu quero ouvir de você. Uhum. Afinal, nós queremos abusar um pouquinho da Selma hoje, né? Ai, eu adoro falar Estamos aqui sobre para isso. aprender com você hoje, Selma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a sua visão, o que, que você acha, e também para os seus seguidores, com certeza já sabem, mas os meus, eu quero que eles ouçam assim Uhum. o que você, como você explana sobre esse assunto tão Tá. gostoso. Eu adoro falar sobre isso, porque bem antes de eu começar a estudar mesmo espiritualidade, eu já me desconectei da religião. Então, eu participei, nasci, né, na católica, mas era aquela coisa meio morna, né? Não era nada, assim, aquela fervorosa. Depois eu estava nessa busca. Então, eu passei pela igreja evangélica, por exemplo, mas não deu liga, sabe? Não me conectei com aquilo. Aí eu parei de ir. E aí fiquei um tempo sem frequentar nada e sem estudar nada, enfim. Só que aí, se você deixa, né, uma área da vida ali de lado, a vida vai, né, te empurrando, vai te encurralando. Então, eu comecei a ter alguns problemas na vida material, na vida profissional, né? E foi aí que eu adentrei na espiritualidade. Então, a espiritualidade é essa conexão com o eu e com Deus. Enquanto que a religião, ela visa esse agradar a Deus, né? É como se fosse assim, um relacionamento apenas, né, com Deus para agradar a Deus, não desagradar, não ser julgado, não ser condenado. E a gente está aqui para sofrer. Então, foi isso que eu aprendi dentro da religião. Você precisa fazer tudo para agradar a Deus, mas você está aqui na Terra para sofrer. Então, aqui nós não estamos aqui para ser felizes, né? Não estamos aqui para gozar felicidade. Felicidade a gente só vai ter quando a gente subir para o céu e sentar à direita do Pai. Era isso que eu aprendi. E aí eu comecei a perceber que a gente poderia ser feliz aqui na Terra, sim. Que não é só lá quando a gente morrer. E comecei a questionar também o fato das religiões se acharem elas perfeitas, né? Não, a minha religião é certa e só esse bloquinho aqui vai se salvar. O resto todo vai para o inferno. E aí eu falava, gente, mas não conformo. Como que... E se eu tivesse nascido na Índia? Porque se eu tivesse nascido na Índia, eu seria hindu. Mas eu nasci no Brasil, sou cristã, e aí? Quer dizer, então, que eu estou certa, né? A minha religião está certa, e os hinduístas todos vão para o inferno? Então, isso começou a não fazer sentido. Eu comecei a raciocinar. Porque as pessoas, elas estão no automático e elas não raciocinam. A Matrix, né? Ou seja, todo esse envolvimento das pessoas, né? Com trabalho, essa loucura, vida frenética, deixaram as pessoas robóticas, né? Automatizadas. Então, elas não pensam por si. E elas não têm nem tempo de pensar. Elas, é assim, trabalho para casa, casa, trabalho, dorme. Não tem tempo de raciocinar. E aí eu comecei a raciocinar. Então eu falo que o despertar é o raciocinar. Quando a gente desperta é quando você observa tudo e você fala, nossa, mas será que isso faz sentido? É assim mesmo? Não querendo atrapalhar, mas só dando uma. É como se você tivesse pensando sobre o seu pensamento. Você pensa sobre aquilo que você É, sobre aquilo que você está pensando, né? exatamente. É o raciocínio, né? Você vai prestar atenção, né? E aí foi então que eu comecei a fazer esse questionamento. Falar, não, tanta coisa que eu acredito, será que isso é a verdade mesmo? E aí me veio até o conceito da verdade relativa e verdade absoluta, né? Que verdade absoluta é que água é água, né? Agora que ela tá fria ou que ela tá morna ou gelada, já é relativo, porque cada um tem uma percepção. Então, eu percebi que as religiões, elas têm verdades relativas. Então, assim, cada um vai acreditar numa coisa, né? Cada um vai defender a si. E as religiões, elas têm uma característica que é querer comandar as pessoas pelo medo. E eu tenho visto muita gente se prejudicar por conta dessa crença, por conta de que a igreja passa esse medo. Então, eu já tive casos, por exemplo,
de rapazes, né? Um rapaz, por exemplo, que eu tive acesso, que ele vivia numa paranoia por conta da questão sexual. Ele era, né, um jovem que a igreja pregava que era extremamente pecado qualquer tipo de prática, né, sexual, qualquer que fosse ali a prática. E os instintos, né, humanos dele, né, tava indo contra isso. E o rapaz estava entrando em parafuso. Outro exemplo, eu já vi pessoas que se casaram por conta de que tem que casar com uma pessoa que é da igreja. Viveu uma vida totalmente infeliz. Então, eu não acredito nessa doutrina pelo medo. Uhum. Eu acredito muito mais na doutrina, entre aspas, né, pela consciência que você leva para a pessoa. Então, você ensinar ali, né, uma pessoa, né, se ela deve sair aí, né, sendo promíscua por aí, né, mas você levando consciência para ela de quais são as consequências disso, e não pelo medo. E não dizer para as pessoas apresentar o Deus julgador, o Deus que condena. Hoje isso para mim é incabível. Uhum. E é isso que, ao meu ver, é isso que eu fui ensinada na religião. Então, também não estou generalizando, porque, né, pode ter religiões e religiões, experiências e experiências. Mas a minha experiência, né, foi isso, de que Deus julga, Deus condena. Não estamos aqui para ser felizes. É pressão pelo medo, é para você andar numa linha ali através do medo. E engraçado que esse medo pega muita gente, né? As pessoas acabam ficando com muito medo e vão vivendo uma vida travada por conta desse medo. Mas esse medo, no meu caso, não me pegou, porque assim, eu era a pessoa que pecava. Tipo, é pecado? Deus vai ficar triste? Eu falava, um dia eu converso com Deus, depois eu me acerto com ele, vai ficar tudo bem. E fazia coisas, né, erradas. Hoje, através da consciência que eu tenho, através dos estudos da espiritualidade, eu hoje, não vou dizer que que eu sou perfeita, né? Mas hoje eu deixo de fazer várias coisas, né, que são consideradas, tipo, erradas, mas não pelo medo, mas é pela consciência que eu tenho. E é muito mais leve, e faz muito mais sentido para mim. Não é pesado. Não é assim pesado você falar, tipo, nossa, eu vou ficar um ano sem comer doce. Nossa, que peso, como é horrível. Não, é você ter consciência do teu corpo, né? Ter consciência do que você quer, e aí você faz a tua escolha, e aí você escolhe não comer doces, né? Ou comer doce só quando tiver uma ocasião especial. Isso muda totalmente a nossa visão da vida. E aí a vida deixa de ficar aquela coisa pesada para ser, né, de uma forma mais leve, mais gostosa. Então, para mim, a diferença é isso, né? A religião, ela te coloca em muitas caixinhas, e aí você pode ficar totalmente, assim, bitolado, você pode ficar cheio de crenças, traumas. A igreja coloca traumas nas pessoas, pela minha experiência. A espiritualidade, ela te conecta com Deus e com você, te permite ter uma vida melhor aqui na Terra, você tendo uma vida melhor aqui na Terra, por quê? Porque você se cura, porque você se valoriza. A espiritualidade, ela nos ensina essa cura de nós, ou seja, esse equilíbrio do nosso ser. E ter um ser equilibrado é maravilhoso. Traz uma vida mais feliz, traz uma vida mais harmônica. Então, a espiritualidade proporciona esses pilares de cuidar de nós e conectar com Deus. Então, não é só para agradar Deus, porque Deus nem precisa de agrado. Quando eu também fui estudar os conceitos de Deus e percebi, né, que Deus não é aquele Deus humano, não é aquele Deus que condena, o de barba branca, né? Deus não precisa de agrado. Deus não fica triste comigo. Eu preciso me cuidar para que eu fique totalmente feliz e entre em harmonia com o divino, com Deus, né? Que é energia pura, que é amor. Então eu preciso ser amor para eu me ligar com Deus. E aí eu cuido de mim, porque eu estando bem, estando em harmonia, eu me alinho, né? É como se eu realmente assim colocasse o prumo e me alinhasse assim com Deus. Então eu aproveito da energia de Deus e eu fico bem, eu fico feliz. E então eu não preciso agradar a Deus. Eu Pois não é. preciso, né? Isso para mim caiu uma ficha grande. Pois é, eu
eu falo assim, eu até acho interessante você estar falando isso, porque quando eu sempre fui uma pessoa assim, uma criança mesmo, curiosa, uma criança chata até para os adultos, né? Porque tudo queria saber o porquê. Tudo queria. E passei daquela fase do porquê, continuei, né? E porque daí eu ficava pensando assim, tá, mas eu preciso ir para a igreja, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo, dogmas, né? Tipo, muitas restrições do que você deve, do que você não deve, e é justamente aquilo que você falou, você tá num local praticando o amor, só que, na verdade, quando a pessoa. Eu não estou falando isso do modo geral, que a gente sabe que né, não é bem assim. Só que você está andando na rua e você não é 100% amor, como você deve, como você aprende, como você tem que ser lá. Estou falando dentro da religião, independente de religião. Mas você. E depois, quando eu comecei a pensar, tá, mas todas as minhas perguntas não têm resposta. Ninguém consegue me responder aqui dentro. Ah, porque eu por quê? Porque eu sei mais que eles, ou porque a minha inteligência é maior? De jeito nenhum. É porque as minhas necessidades estavam acima daqueles, daquelas regrinhas que a gente É, aprende lá dentro, daquele né? quadradinho. Isso mesmo que você falou, dentro daquelas caixinhas. Aí eu pensava assim, tá, mas então eu vou arder no fogo do inferno, né? Porque se eu não acreditava que existia um céu, um local físico, e um inferno, um local físico, e um queimar até aquele sofrimento eterno, se você não fizer tudo certinho. Então, assim, tinha muita coisa que fugia daquilo com que eu acreditava e eu queria uma resposta e as pessoas não me davam uma resposta. Enfim, isso, né, duraram anos, igreja em igreja, católica, evangélica, umbandista, enfim. Até você vai querendo uma resposta, né? Mas enfim, todas as religiões que eu passei serviram, sim, aprendi muita coisa. Isso é muito bom, faz parte também da nossa evolução espiritual. Só que quando você percebe que é muito mais que isso, cuidar da sua espiritualidade, cuidar do seu íntimo com Deus, da sua harmonia, como você falou, da sua ligação direta, eu acredito, eu tenho certeza que nós somos extensão de Deus, né? Que todos nós somos extensão de Deus. Aí fica muito mais fácil, aí fica muito mais leve, muito mais gostoso. Fala, nossa, então que bom que é assim, né? Então, Nossa, muito melhor, né? aham, é muito mais gostoso, é muito mais. Essa é a minha opinião, essa é a sua opinião. Mas assim, a gente percebe que depois de uma idade, eu não sei também se por idade ou pelo tempo que você, pelas coisas que você vai fazendo, você parece que necessita de algo a mais, né? Mas, De mas, algo a mais. mas tem a ver com a idade, viu? É? Uma parte, Fale um porque pouquinho, então, sobre isso. olha, tem a ver com idade, porque nós vivemos os setênios, né? Então, desde que a gente nasce, a gente vai passando pelos setênios. Então, a gente fica 7 anos em cada um dos nossos chakras, né? Desenvolvendo uma parte. Então, por volta dos 30 é quando a gente está no chakra do coração. Por isso que a primeira crise, assim, geralmente, né, por volta dos 30. Então, você está aqui começando a desenvolver o amor e a espiritualidade, porque daqui para baixo é muito material. É, Aham, terreno, né? é. Então, é o chakra da matéria, é o chakra da nossa identidade, da fertilização, né, sexual. E aí, daqui para cima, a gente já vai desenvolvendo a espiritualidade. Então, por isso que um pouco tem a ver com a idade. Então, depois dos 30, 40, é a idade que as pessoas estão, sim, mais buscando a espiritualidade, estão mudando a visão, porque faz parte mesmo do ser, do desenvolvimento. E isso é muito legal, porque a gente Olha. pode ver isso mais assim, de uma forma mais palpável, né? Para você ver que tudo se conecta muito, né? Uhum. Então tem a ver com a idade. O meu mesmo, Olha, por quem volta não de. conhecia a Selma está aprendendo, porque eu nunca falei sobre isso, porque eu não sabia sobre isso. Olha só, quem não conhece, se tem alguém aí que não conhecia a Selma, que veio, que está assistindo essa live por causa do meu canal ou do meu Instagram, tá tendo novidades maravilhosas. Olha só, aprendizado, isso é muito bom. Que Isso legal, Selma. tem toda uma explicação de cada chakra, Uhum. sabe? Não vou me alongar Aham. agora dentro disso aqui, mas tem toda uma explicação que
é assim, até mais científica, né? Porque quem vai estudar espiritualidade, às vezes, né, quer uma explicação mais palpável, né? E eu, Selma, como boa cética que sou, porque eu sou cética. E aí não é nada é por acaso, né? Então, assim, por isso que eu acho que Deus falou, não, vou colocar a Selma, porque como ela é cética, ela vai procurar a explicação. Então, eu coloco sal grosso na minha casa, mas não é esotérico. Eu coloco sal grosso porque tem um fundamento por trás ali de colocar o sal grosso, né? Da liberação dos íons. Então, como boa cética, eu vou lá profundo, estudo, procuro entender. Então, aí traz uma explicação, às vezes, mais esclarecedora. Que legal. Mas é interessante. É por isso que é bom conversar, sabe? Porque aqui está sendo uma conversa, né? Eu falei para ele, eu preciso aprender. A gente aprende. Enquanto a gente ensina, a gente aprende. Nada melhor do que convidar uma pessoa que é, não sei se eu posso falar expert, mas, gente, ela tem um curso que se chama Espiritualidade para Iniciante. Então, ela entende do que ela está falando, né? Não é à toa. Uma coisinha que eu queria perguntar, assim, você até comentou, né, lá no comecinho, como foi essa tua, digamos, essa saída não, mas saindo da religião, né, para cuidar da sua espiritualidade, para desenvolver a sua espiritualidade, expandir, evoluir, né? Não sei qual é a palavra que as pessoas se identificam mais, mas eu queria saber se aconteceu algum fato específico, sabe? Se foi em algum momento específico ou foi ao longo do tempo, você analisando. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Olha, foi mesmo aí esse despertar por volta dos 30 através da dor. Porque ou você vai buscar algo vai buscar sentido na vida, que eu acho que é isso que as pessoas buscam, né? Elas buscam mais sentido na vida. Então, ou pela dor ou pelo amor. E a maioria, né, acontece pela dor. E eu não foi diferente. Então, eu estava com insatisfações no trabalho. E aí eu falei, nossa, a vida não pode ser isso. Eu quero sentido para minha vida. E aí eu comecei a ver coisas, né, de desenvolvimento pessoal, na verdade. Eu comecei a assistir algumas coisas de desenvolvimento pessoal e comecei a participar dessas coisas, sabe, de desenvolvimento pessoal. Tanto que tem uma história, né, que eu gosto muito, que eu fui fazer um exercício nesses cursos de desenvolvimento pessoal, que é a roda da vida. É muito comum, né? Acho que talvez várias pessoas aqui já tenham feito. Então lá, eu dei as notas, né, para as áreas, para as 12 áreas da nossa vida. E aí a espiritualidade eu dei nota 0. E Olha, o financeiro eu dei nota 0 também. Porque eu tava bem assim, né, querendo galgar mais e tal. E aí tava no trabalho, né, na área assim de empresas e tal, né, tava trabalhando. E aí eu dei 0 para essas duas áreas. E aí eu falei, bom, eu quero mais dinheiro, eu quero me desenvolver profissionalmente. Então, o meu plano de ação lá, né, no exercício que a gente fazia, para desenvolver as minhas finanças, né? Vou colocar aqui minhas metas, o que eu vou fazer, porque a espiritualidade, olha, depois eu vou na igreja, eu vou ver se eu acho uma igreja para ir, porque eu tinha saído do evangelho. Então eu achava, olha só, que eu achava que cuidar da espiritualidade era só ir na igreja. Mas olha só que assim, olha, eu queria que todas as pessoas, né, pudessem ter consciência disso, de que ser uma pessoa espiritualizada está muito, mas muito além do que ir à igreja. Mas eu tinha essa visão. Então, eu acredito que muitas pessoas também podem ter essa visão hoje em dia, de que a espiritualidade é só ir na igreja. Não é, tá? Não é só ir na igreja, tem muito mais. Depois vou falar aqui também como é que as pessoas podem iniciar, né, nessa jornada, mas é muito além do que ir na igreja. Mas aí eu falei, não, eu vou cuidar aqui da minha área financeira. E vou dar um jeito, aí vou, enfim, pedir aumento e tal, planejando lá. Espiritualidade fica para depois. Mas eu, né, não sabia que a gente precisa colocar a espiritualidade em primeiro lugar, para que depois as outras coisas, né, se alinhem. E por mais que eu tentasse ali, né, nas minhas metas, meus objetivos, subir de cargo, olha, tinha várias vezes a cadeira do meu chefe, né, esvaziou. Tipo assim, tinha alta rotatividade, então meus chefes viviam saindo e a cadeira ficava lá vazia e eles não me colocavam para ocupar aquele lugar. E assim, e era a minha chance, né, de melhorar o meu financeiro, mas eu não conseguia. E aí eu fui entender, falei, nossa, olha, então eu preciso cuidar primeiro da espiritualidade para que tudo se alinhe.
E aí eu fui entender, através do autoconhecimento, que eu nem sequer queria trabalhar em empresa. Então eu estava Uhum. lá pelejando para ter um cargo de gerente, sendo que eu nem gostava de trabalhar em empresa, né? Nem gosto. E só que aquela coisa, né? Automático, Matrix, né? Você se envolve ali e aí você acaba tendo objetivos que nem são seus. Você acaba tendo Uhum. objetivos que é da Matrix, né? Que é do externo, para agradar outras pessoas. E aí eu entendi, falei, nossa, olha, a minha roda da vida, eu preciso estabelecer, né, as metas para eu cuidar da minha espiritualidade. Uhum. E aí eu fui começando a estudar, então, e foi aparecendo, tá? Porque aí a gente dá o primeiro start ali, Sim, é bem já foi assim mesmo. aparecendo, tá? Foi aparecendo vídeos, foi aparecendo livros, cursos, né? Aí eu já fui recebendo cursos, aí foi onde eu comecei a fazer os cursos, sabe? Teta Healing, aí podia fazer online, então fui fazendo diversos cursos online, Reiki, enfim. Participei de muitos retiros, onde eu era, né, participante, né? Ia lá para me aprimorar, enfim. Então eu fiz assim eu falo que é mais um mergulho profundo mesmo. E aí na época eu estava fazendo essa transição, né, tipo da empresa para a, né, espiritualidade, enfim. Então assim eu gastei muitos recursos, né, dos salários, né, meu da época da empresa para poder fazer todos esses cursos. E até uma coisa que acontece com quem está estudando, né, com quem começa a jornada, é querer estudar tudo. Né? A gente quer estudar tudo, não tem limite, né? E eu era essa fominha que queria aprender sobre tudo. Tanto que foi daí que eu uni tudo para criar lá o Iniciação na Espiritualidade, que é o curso, porque ele reúne todas as coisas que eu tanto quis aprender naquela época. Eu queria saber sobre cristais, eu queria saber sobre incenso, eu queria saber sobre energia, sobre os chakras, sobre os setênios, eu queria saber de tudo. Esse Então mergulho, né, na gente, no nosso ser. eu fui a louca dos cursos e dos livros, sabe? Eu, né, devorava tudo. E aí fui entendendo, porque aí eu fui me alinhando. Ó, o meu propósito não é trabalhar dentro da empresa, não é ser uma gerente do financeiro. Inclusive, né, eu era criticada dentro da empresa, né, por ser muito amorosa, por ser muito, né, boazinha. E hoje eu uso isso, né, a minha amorosidade para tratar as pessoas, né? Eu sou amorosa com as minhas alunas, com os clientes. Então, aquilo que eu fazia não tinha alinhamento com o meu ser. Eu estava no financeiro, uma área extremamente seca, né? Uma área grossa, uma área muito ríspida, sendo que eu sou o oposto. Uhum. Então, esse alinhamento todo, olha, né, foi o que aconteceu aí comigo, né, de ir me alinhando, olha, entendendo. Nossa, eu não, meu perfil não é de empresa, meu perfil é para esse lado, né, de trabalhar as pessoas, das curas, né. E aí foi se abrindo, aí eu fui fazendo os cursos, aí comecei a atender, veio, né, veio assim para mim, olha, foi uma das minhas maiores, tipo, que eu canalizei, assim, enfim, que foi o nome do projeto, né? Espiritualidade para iniciante. Porque eu queria iniciar algo, e aí eu falava, ai, mas eu não estou pronta, nossa, eu né, sou nova ainda nessa área, eu não sei nada. E aí veio para mim, não, você está pronta já para ensinar pessoas que ainda não sabem nem o que você sabe. Você Uhum. sabe pouco, mas você vai ensinar quem não sabe nem isso. Então o projeto vai chamar Espiritualidade para iniciante. Aí, assim, tudo foi, né? Foi Sim, fluindo. foi fluindo, né? Então, eu acho interessante falar isso, porque eu tinha um desejo no meu coração, né? E sempre gostava muito, sempre fui muito falante, gostava muito de falar, desde quando eu estava na escola, fazia parte do Grêmio Estudantil, fazia parte não sei do quê, e estava sempre querendo me meter em tudo. E daí depois, quando eu estava na igreja evangélica, eu queria falar sobre. Estava na escola dominical ensinando, e depois estava enfim, né? Queria estar sempre aprendendo e falando o tempo todo. E depois eu estava também numa área, eu dei aula durante quase 20 anos, e depois eu estava numa área que não tinha nada a ver, que eu não conversava com ninguém, que eu não falava, ficava ali no escritório, no trabalho burocrático o dia todo. Eu falava, meu Deus, mas isso não é para mim, eu não nasci, eu preciso extravasar tudo isso que eu quero falar. Então, assim, até você se reencontrar, porque eu acredito que a gente não se encontra, né? A gente se reencontra, né?
gente relembra e revê muita coisa. Até eu me reencontrar foi meio complicado, assim. Só que, como você falou, quando você tem aquele despertar, assim, começa a aparecer tanta coisa, você começa a consumir tanto material e daí eu comecei a perceber, falei, gente, mas é isso que eu quero para minha vida. Eu quero falar sobre espiritualidade, eu quero falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre. Porque você estudar sobre a sua espiritualidade é você se conhecer. Você tá. É o tal do autoconhecimento, né? Que todo mundo fala, que é a palavra da moda. Ai, livro sobre autoconhecimento. Ai, autoconhecimento de novo. Então, é muito sobre isso. Quando você começa a estudar esse assunto, você começa a se perceber, começa a se perceber o que você está fazendo aqui. Aham. E relembrar o que você veio fazer aqui. Perceber que você é uma consciência primordial, que você não tá nesse, você não é só esse corpo, não é essa mente, você está nesse corpo, né? Uhum. Vivendo essa vida humana, mas primordialmente você é muito mais que É. isso. E eu acho muito lindo, assim, quando a gente começa a falar e você vai falando e eu vou me identificando com algumas coisas. Eu falo, gente, que gostoso, não tinha convidada, sabe, para falar sobre isso, melhor para falar sobre esse assunto. Muito bom, muito gostoso. E eu quero perguntar outra coisa. Não sei se já posso falar sobre isso ou você quer falar mais alguma coisa, porque eu quero que você dê dicas, né, para o pessoal. Ah, Dicas de ah, ferramentas que a gente pode fazer durante o nosso dia, assim, sabe? Técnica, não sei. Eu quero eu falei pra você que eu ia abusar de você nessa, tá. nessa live. Pode abusar, pode abusar. Olha, Ai, que legal. Mas é muito bom ouvir você falar sobre essa transição, porque é como se. Não sei, tipo, a Selma é uma pessoa, um ser humano normal, que estava trabalhando lá na empresa dela, normal, né? Tendo os dias difíceis e os dias bons, enfim. Mas chegou o momento, né? Que seja é, pelos chakras, né? Como você falou, porque estava chegando no seu momento, no chakra cardíaco, enfim, ou não, chegou um momento é. que teve o tal do, que eu gosto de fazer assim, né? Tal do despertar, né? E, e isso, independente de idade, É. ou de família, ou de amigo, de pessoa próxima, vai chegar o momento de todo mundo, né? Que seja nessa, que em outra vida, enfim, vai chegar o meu momento, vai chegar o seu momento, vai chegar o momento de todo mundo. E isso é muito interessante você estar falando, porque hoje em dia, não sei, hoje em dia no nosso círculo de amigos, de pessoas próximas, ou porque a gente tem um canal no YouTube e Instagram, não sei, mas eu ouço tanto, não sei se você também, mas eu ouço tantas pessoas falar que, nossa, mas como que vai acontecer esse meu despertar? Será que vai acontecer comigo? Mal sabendo que se a pessoa já está numa live como essa, ou Uhum. se está consumindo algum tipo de material sobre isso, já Já, chegou o já momento, chegou. né? É verdade, é. É verdade. Interessante isso mesmo, né? Porque não é um dia marcado. É uma coisa assim, é a transição. É igual a transição planetária, né? Que ela vem acontecendo nessa mudança por algum tempo. A nossa vida também, nós também passamos pelas nossas transições. Uhum. Então não é aquela coisa assim, ó, hoje deu um clique. Mas é assim, hoje às vezes você se depara com um vídeo, às vezes você se depara lá com umas técnicas básicas lá, Ho'oponopono, enfim. Uhum. Quando vê, vem outro vídeo, outra pessoa, aí uma amiga fala de um livro. Então é transição mesmo, mas é bem o que você falou. Se a pessoa já está vendo uma live, quer dizer que a transição dela já começou, ela já Começou. iniciou. Uhum. E E ninguém está pronto e nem vai ficar pronto, né? é, A gente está em processo de evolução e como você falou, será que você pensou, será que eu estou pronta para ensinar? Gente, quando você passou isso pela tua cabeça, já tinha passado da hora de é, você estar ali falando, porque o desejo ardente já tinha é nascido, verdade. né? É bem verdade. Maravilhoso ouvir isso. Que daí outras pessoas que estiverem ouvindo falam assim: então dá para eu começar. Não digo a falar, mas você pode conversar, falar com um amigo, falar com um parente, e cada sementinha que você está plantando, não é? É verdade. Ah, as flamingas aí, olha. É, Isso eu quero que você fale também. Olha, vai surgindo informação aqui. Fale um pouquinho por que as flamingas. é muito legal essa história, porque eu veio para mim, né, o Espiritualidade para Iniciante, esse nome,
E aí eu entrei, fiz o Instagram, né, no mesmo dia. Tipo, já veio a ideia, já fui lá, já abri, porque a gente tem que obedecer aquilo que vem. Sim. Não adianta nada você pedir um insight, pedir uma luz e não obedecer, né? Aí já Aham. fui lá, já abri o Instagram e já fui lá procurar uma logo, né, para pôr, tipo, né, não vou pôr minha foto, porque esse é um outro ponto, olha. Quando eu fui começar a estudar, né, espiritualidade, principalmente compartilhar, eu não usei o meu Instagram pessoal. Por quê? Por medo do julgamento, por vergonha. Então, eu comecei um Instagram, tipo, do zero mesmo. Tipo, abri um novo Instagram aqui, 0 seguidores, por conta disso. Então, isso também acontece com muitas pessoas, né? Você, às vezes, não tem o apoio da família. Às vezes, você tem vergonha. Você, né, tem medo, né, da crítica. Mas eu acho que a gente precisa arrumar estratégias, né, para tudo. Igual eu arrumei minha estratégia, que foi abrir um Instagram do zero. Aí depois que eu já estava já falando há um tempo, eu comecei a mostrar, né, para as amigas, enfim, para as pessoas. Hoje todo mundo sabe, né? Aham. Mas a gente enfrenta alguns desafios, sim, nessa jornada, né? Mas vamos lá, para o nome, né? Então, abri o Instagram e fui arrumar a logo. Aí entrei lá no site e tal, aí vi um logo lá de Flamengo, tipo símbolo, né? Achei bonitinho, falei, bah, que bonito, vou pôr. Aí só depois que eu fui ler qual que era o significado espiritual do Flamengo, que Olha significa só. o nosso ser se iluminando. E é Olha que justamente isso interessante. o que eu levo é isso, é a iluminação. E o que, que é nessa iluminação? É você ir se desconectando, assim, né, dessas coisas, é, sabe? Olho por olho, dente por dente, é ferro e fogo, sabe? Você vai se desconectando disso e vai usando mais a sabedoria tua. Então, isso que é iluminar, né? É você ter essa sabedoria. Você, de uma maneira prática, assim, mais um pouco, uma teoria um pouquinho mais profunda aqui, a iluminação é você se desconectar dos corpos sutis, dos corpos densos, que é Uhum. as emoções, os pensamentos e a matéria. Então é você se desapegar disso, sabe? Mas não significa você também descuidar, sabe? Não tomar nem banho, não é isso. É você não se apegar à parte densa, que é os 3 corpos inferiores, né? Então é você saber que você não é teu pensamento, que o pensamento não te domina, que a sua emoção não te domina. Então você vai se desapegando disso e vai se identificando com a tua parte espiritual, que é o Uhum. teu mental superior, que é o teu corpo búdico, átmico, né? O centelho divino, né? Que tem várias nomenclaturas. Então, de maneira geral, iluminação é isso. E é Uhum. isso. Olha aí, Vinci, que bom. Então, é isso, sabe? O Flamengo é o nosso ser se iluminando. Nós estamos nessa busca. Todo mundo que busca por espiritualidade, no fundo, quer ser uma pessoa, né, iluminada, Nada. sábia, Uhum. né, que sabe tomar as decisões. Nossa, aí a vida fica maravilhosa quando você toma as melhores decisões, mas não vai ficar perfeita, tá, gente? A vida não vai ficar essa coisa assim linear, né? Não, todo mundo tem seus desafios, tá? Eu também tenho meus desafios. Então, eu não quero passar essa imagem de que, ai, nossa, é tipo 1000 maravilhas, porque nós estamos aqui para evoluir. Então, até as tuas camadas, né, elas se aprofundam mais. Então, você resolve ali uma questão na superfície, mas aí vem uma outra um pouco mais profunda. Então, é para sempre a nossa evolução. E então sempre vai ter um desafio ou outro, sabe? Né? Sempre vai ter aí uma área da vida que às vezes você vai passar por algumas questõezinhas e você vai buscar mais iluminação ainda, porque é assim que a gente vai evoluindo. Então, não estou aqui pintando o mundo cor-de-rosa Aham. da espiritualidade, tá? E nós estamos aí justamente para isso, né? Estamos nessa vida justamente para essa evolução. E a busca pela iluminação, né? Que senão vamos ficar aí vivendo, né? É, Apegados à matéria, não vamos chegar onde a gente precisa chegar. Mas para não ficar também muito longa a nossa live, né? Eu sei que depois nós vamos postar, quem não pôde assistir agora, enfim. Mas eu quero que, não só eu, né? Mas tenho certeza que principalmente os meus seguidores com certeza vão querer ouvir um pouquinho das suas técnicas, das suas ferramentas, o é, que você usa no dia a dia, sabe? O que você pode indicar para as uhum, pessoas. Eu sei que às vezes tem dia que a gente tá, ai, não,
acaba esquecendo que você É. é um ser superior, que você tem uma consciência crística dentro de si. Uhum. Porque, porque a gente precisa viver, a gente trabalha, a gente Uhum. tem, né, tem que pagar conta, tem que ir no banco, tem que andar de carro, enfim, tem muita coisa que nos desconecta às vezes. É, Mas eu muito. quero que você passe para as pessoas, como você é a dona, professora do curso Uhum. Espiritualidade para Iniciante, quero que você fale assim para quem está começando, quais são as dicas no Uhum. dia a dia para que a gente consiga, Ótimo, sabe, ficar ótimo. mais Adoro, fácil. adoro também falar sobre isso, porque as pessoas pensam que a meditação é o único caminho. Né? Ah, que se eu não meditar, eu não sou espiritualizada. Ou eu medito, então sou espiritualizada. E a meditação, ela é uma técnica, né, apenas dentro de um universo de possibilidades que você tem para se conectar, né, para se trabalhar. Então, eu não gosto particularmente, assim, de ter aquele horário, sabe? Olha, às 6 da manhã, todo dia eu acordo e vou ter todo o meu rito às 6 da manhã. Eu gosto, né, de incorporar a espiritualidade no dia a dia, porque a vida é o palco perfeito para a gente poder aplicar a espiritualidade. Sim. Então, assim, todo mundo aí, né, que trabalha, sai cedo e tal, a espiritualidade é para todos. Não é só para mim que trabalho como terapeuta, ou para você também que tem esse trabalho da espiritualidade, mas é para aquela pessoa que é professora, que é enfermeira, que trabalha à noite, que pega ônibus, é para todos. Então, a gente precisa usar a espiritualidade no dia a dia. Então, eu pego algumas ferramentas, né, que eu tenho e coisas simples. Por exemplo, fazer afirmações positivas, né? Todo mundo quer fazer afirmações positivas e às vezes às 6 da manhã tá lá com o caderninho lá, enchendo de afirmação positiva, mas às vezes tá com a cabeça preocupada que a hora já tá dando e aí faz aquela coisa correndo. Então, que horas que eu acho que é bom usar afirmações positivas? Lá na hora que você está na sala do chefe e ele está te esculachando, ele está te colocando a zero, e aí você se mantém lá e falando, né? Eu sei que eu sou boa, eu sei que eu sou maravilhosa, ele está falando que eu sou ruim, mas eu sou inteligente, eu sou isso, sou aquilo. Nessa hora você usa as afirmações positivas. Que hora que você faz Ho'oponopono? Faz Ho'oponopono na hora que alguém esbarrar no teu carro na rua, né? E alguém passar raiva em você, alguém que furou a fila, faz Ho'oponopono nessa hora. Eu preciso meditar. Não precisa ser às 7 horas da manhã. Quando você tiver com a cabeça quase explodindo no teu trabalho, vai lá no banheiro, senta no vaso sanitário, fica lá 3 minutos, 5 minutos, fecha teu olho, espera teu corpo se acalmar, faz uma oração, né? Se conecta no silêncio. Ai, tô muito perdida, não sei o que fazer. Pega um dia de silêncio na tua casa, ó, pede para todo mundo te dar licença e fica aí um dia no completo silêncio, com o caderno na mão, refletindo, pensando. Então, são inúmeras ferramentas, né? Eu até tenho uma aula sobre isso, sobre as rotinas espirituais, para você montar a sua. Porque não é para você fazer do jeito que o outro faz. Porque o que funciona para o outro, às vezes não funciona para você. Uhum. Então, eu dou várias ferramentas, né, e técnicas ali para você montar a sua rotina de acordo com o que você precisa, de acordo com o tempo que você tem, e para você usar ela assim, na rua, no trabalho, no dia a dia, na escola, em vários lugares. Então, para mim, né, eu acho muito mais valioso dessa forma. Então, quando eu estou indo, né, para o mercado, sei lá, na rua, estou dirigindo, é o momento que eu falo com Deus, que eu rezo, que eu faço oração. Então, não tem lugar certo. Acho que a gente precisa incorporar a espiritualidade no dia a dia. Porque não é como antes, né? Vai na igreja aos domingos. E aí o resto da semana você nem lembra que tem Deus. Não, é você incorporar isso. É você agir com a sabedoria, né? Porque a iluminação é isso, né? A sabedoria. Então, quando você for dar uma resposta pro teu amigo ou pro teu marido, né? Faz uma respiração, pensa, haja com sabedoria. Porque a espiritualidade é muito disso, né? Sabedoria. Busca no divino, busca em Deus a sabedoria para você poder viver aqui na Terra. E aí, com essa sabedoria que você está buscando, você vai viver feliz aqui na Terra, não é quando for para o céu, não. Então, tem várias dessas, né, ferramentas. Como eu trabalho com as terapias, eu também acabo me auto-aplicando, né, algumas terapias,
né? Me auto-aplico um reiki, ou uma ferramenta lá do Theta Healing, né? Então eu faço também algumas práticas de terapia, né? Quando eu também estou necessitada, quando eu estou com a energia baixa. Mas tá aí, olha, pode usar afirmação positiva, Ho'oponopono, a meditação, a respiração, né, o silêncio. Então, tem várias ferramentas que a gente pode usar na hora que a gente realmente precisa. Então, isso que é importante para mim, que eu quero deixar bem aqui marcado para quem está assistindo. Faça as práticas, use aquela ferramenta, é na hora do vamos ver. Né? A coisa tá pegando fogo, aí você vai lá, saca a sua arma e usa ali na hora, né? Eu já fiz muito isso, de estar, assim, em algum lugar fechado, né? Assim, e estar, às vezes, me desagradando com alguma pessoa e eu fico ali mentalizando. Eu amo você, você é amor, você é luz, né? Eu tô em você, você tá em mim. Então, são muitas coisas que a gente pode usar, viu? A gente ficaria aqui Eu até... falo, eu falo isso para os meus clientes, para os meus pacientes, enfim, todas essas técnicas é a arte de transmutar a nossa energia, Uhum. porque eu trabalho muito com terapias energéticas, né? Então eu falo assim, a arte da transmutação é isso. É aquele Exatamente. momento que você acabou de falar, que você saca a sua arma e você transmuta, né? Transforma toda aquela negatividade em algo positivo. E é dessa forma que a gente consegue integrar a tal da espiritualidade. Outra coisa também interessante que eu estava conversando esses dias é, tá, mas tem gente que ainda existe muito esse preconceito sobre ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa. Ah, você fala sobre espiritualidade? Nossa! E eu falo sobre espiritualidade, eu tento, né? Eu falo, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu gosto de sair, eu gosto de dançar, eu gosto de beber de vez em quando, né? Daí as pessoas, algumas pessoas ficam assim, nossa, mas então dá para integrar a espiritualidade vivendo dessa forma? De vez em quando? Gente, você está cuidando da sua espiritualidade, do seu espírito, do seu ser, da sua consciência crística. As pessoas ficam assim, né? Algumas pessoas, por causa do preconceito mesmo. E daí eu acho o máximo isso. Falo, gente, mas a gente sangra É, ainda, não é é, verdade? pois é. Nós estamos vivendo nessa vida humana, né? Como diz a Mai, né? Tem o canal da Mai. Nós somos temporariamente humanos. Então, enquanto a gente está sendo humano, nós estamos experienciando as coisas dessa vida. Mas o que a gente precisa cuidar é daquilo que, quando você percebe que você não é só esse corpo e não é só essa mente, Uhum. né? É. E isso é lindo, isso é maravilhoso quando você consegue integrar a sua vida porque até porque a sua vida humana se torna, como você falou lá no começo, se torna mais fácil, se torna mais leve, se torna sem esses dogmas, essas crenças, né? Muda. E aí o autoconhecimento também permite isso, porque a partir de você se conhecer, você compreende, olha, eu gosto de estar, né, no meio de multidões, né? Tipo assim, você gosta de sair, né, de ter, né, o convívio. Eu, Selma, eu gosto do silêncio, da quietude. Aí o outro gosta de uma coisa média. Então, assim, é um respeito a si, né? Não tem certo nem errado, mas cada ser humano é muito único. Sim, Então, não tem que se colocar em caixinha, né? De falar, não, mas não pode isso, não pode aquilo. É de acordo com o perfil, é de acordo com a característica, é de acordo com a consciência, né? É de acordo com a tua energia. Às vezes a tua energia fica ótima se você for numa coisa de multidão. Para outra pessoa, a energia vai lá embaixo. Então, por isso essa percepção, né? O autoconhecimento, autoconhecimento. né? Uhum. Você precisa ter. Isso é maravilhoso. Gente, eu tô tão feliz da Selma ter aceito o convite, porque olha, eu aprendi muito. Espero que vocês também tenham aprendido muito. Na verdade, eu queria conversar pelo menos uns 40 minutos aqui. Só que daí eu sei que depois o pessoal vai olhar e vai falar assim: ah, mas que live enorme, eu não vou assistir. Então, se você aceitar, a gente já pode marcar uma outra, quem sabe? Sim, nossa, Para tem muito assunto. continuar, para continuar aquela listinha de perguntas que eu queria fazer para você. Sim, vamos sim. Tem muito assunto para falar. Muito assunto, né? Muito gostoso. E eu até falei com a Selma hoje à tarde. Falei, Selma, vamos fazer
como se eu tô na minha sala e você tá na sua sala, da sua casa. E assim é tão mais gostoso, flui tão gostoso, né? Eu não sei, eu acho que a gente não abriu se as pessoas querem fazer alguma pergunta. Esqueci desse detalhe. Se quiserem, pode mandar. Olha aí, ó. Mais uma ferramenta aí, a Tereza falando, pó da gratidão, né? Que eu faço assim para simbolizar a gratidão, sabe? É o pozinho da gratidão. Que legal, olha aí. Tá vendo? Essa daí é sua aluna, com certeza, né? Ela é. Tem vários alunos aqui, ó. Enquanto elas fazem perguntas, ó, tem a Célia, tem a Neuza, quem mais tá aqui? A Tereza, a Fátima, Neuza, a Paula, Várias ó, amigas. assim, são maravilhosas. Então, vamos ver se elas têm alguma pergunta aí pra gente. Podem falar, gente. Se bem que eu perguntei bastante, mas eu tinha mais uma lista aqui. Mas vou deixar, vamos deixar para a próxima. E deixa eu ver. Olha, Alguém tinha depois você. comentado lá em cima, mas eu acabei perdendo, sabe? Eu tava falando e eu acabei perdendo. Ah, não. A Neuza, eu sou uma flaminga com muito amor. O Vince? Vince Torres, obrigado por me permitir estar na live. Então, que Legal. bonitinho. Nós que agradecemos, gente, vocês estarem aqui com a gente. Foi muito gostoso. Um assunto muito bom que, como diz a Selma, dá pra gente falar ali muito tempo, né? É Mas maravilhoso. vamos marcar de novo. Vamos marcar outras. E eu agradeço muito de coração, Selma, você ter aceito esse convite. Eu que E agradeço. a nossa expert em espiritualidade para iniciantes. Que bom que você veio. E outra coisa que eu quero falar. Aí, ó, um pacote de amor. Que bonitinho, né? Outra coisa que eu quero falar. Quando lá no comecinho a gente começou a falar sobre religião, né? A diferença, porque muita gente pergunta a diferença de religião e espiritualidade. Quero deixar bem claro para todo mundo, né? Que a religião é tão bom quando você tá ali, você interage com outras pessoas. É a sociabilidade, né? É É, muito bom. Agora, quando você começa a perceber que 15 minutos de meditação, 10 minutos de meditação, é como se você. Eu costumo falar isso, né? Como se você tivesse assim. Eu falo, nossa, é como se estivesse num culto, numa missa, ou numa gira, ou, né, o nome que for, porque é tão completo, você se completa é tanto verdade. que não tem preço. É só experimentando para saber, né? Para poder É, dar o depoimento, falar o que é se encontrar consigo mesmo, qual é o significado disso, é né? verdade. Às vezes a gente tem dificuldade de traduzir isso, né, em palavras, né, para as pessoas identificarem a importância, né, e o quão é gratificante, o quanto é magnífico, né? É difícil colocar em palavras, né, para tipo assim convencer, né? Porque assim só quem vive mesmo que sabe como vale a pena, né? Eu falo que a espiritualidade compensa muito, Sim, mas porque é às muito vezes é difícil espiritual, né? de fazer as pessoas, né, compreenderem isso. Então, quem vivencia, né, mesmo é que tem, pode falar, né, sobre isso. Né? Então tá bom, gente, vamos deixar vocês dormirem em paz e ficarem tranquilos aí, porque. Mas depois, quem não assistiu, vamos deixar gravada a live, né? A Selma vai postar, eu também vou postar. E depois vocês podem aprender, ou quem não assistiu, né? Vão poder aprender e ouvir de novo, ouvir o que a Selma trouxe para nós hoje, tá bom? Fico muito feliz, agradecida e vamos marcar uma próxima mesmo, tá bom? Sim, Obrigada, gente, de gratidão, viu, vocês estarem Alessandra? aqui todo esse tempo. Feliz demais por isso. Obrigada, Selma. Um beijo para todos. Obrigada por vocês estarem aí todo esse tempo, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada aí para todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada pelo convite, viu? Tchau, tchau, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.